Oi, sou uma sobrevivente do incêndio do edifício Joelma, mas prefiro não revelar minha identidade. Durante anos, evitei falar sobre o que vivi naquele dia. Não apenas por causa das chamas e do desespero que tomaram conta de todos, mas também por algo que presenciei e que carrego comigo até hoje. Algo que ninguém acredita, mas que está gravado na minha alma como uma marca que jamais poderá ser apagada. Era um dia comum de trabalho, até que um leve cheiro de queimado começou a se espalhar pelo andar onde eu estava. No início pensei que fosse algum curto-circuito em um equipamento, mas logo percebi que era algo muito mais sério. A fumaça densa começou a invadir os corredores, as pessoas gritavam e a sensação de pânico era esmagadora. Sem pensar muito, comecei a subir as escadas, seguindo outros colegas em direção ao terraço. Foi quando notei algo estranho. No 17º andar, enquanto tentávamos avançar por um corredor já tomado pelo calor sufocante, vi uma mulher parada, encostada na parede. Ela usava um vestido branco e estava completamente imóvel, como se o caos ao seu redor não a afetasse. Gritei para ela vir conosco, mas ela apenas virou o rosto e me olhou. Seu olhar era vazio, frio. Algo dentro de mim me dizia que havia algo muito errado ali. Eu continuei subindo, tentando ignorar aquela imagem perturbadora, mas a sensação de estar sendo observada não me abandonou. Quando finalmente alcancei o terraço, a situação era ainda mais desesperadora. A fumaça estava por toda parte, o calor era insuportável e os helicópteros tentavam, sem muito sucesso, se aproximar para resgatar quem estava ali. E então eu a vi novamente. A mulher de branco. Ela estava no terraço agora, parada ao lado de um grupo de pessoas, mas ninguém parecia notá-la. Era como se ela estivesse fora de lugar, como uma sombra que só eu podia enxergar. De repente ela começou a caminhar em minha direção. A cada passo que dava, o ar ao meu redor ficava mais pesado, quase impossível de respirar. Quando chegou perto, ela sussurrou algo que nunca consegui esquecer. Você não devia estar aqui, mas verá o que eu vejo. Antes que pudesse reagir, um dos helicópteros conseguiu me puxar para bordo. Enquanto a aeronave subia, olhei para baixo e vi a mulher novamente. Ela não estava mais no terraço. Estava de pé, no meio do fogo, intacta, olhando diretamente para mim. Ao seu redor, sombras pareciam se mover, quase como se estivessem vivas, se contorcendo e devorando tudo ao redor. Depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Durante semanas, tive pesadelos terríveis. Nos sonhos, eu me via presa nos corredores do Joelma, mas algo mais estava lá. Sombras que se estendiam pelas paredes e que pareciam me seguir. E sempre ao fundo estava a mulher de branco, com aquele mesmo olhar vazio. Certa noite, enquanto tentava dormir, acordei sentindo um frio inexplicável no quarto. Quando abri os olhos, lá estava ela, parada no canto, como uma sombra sólida, me observando em silêncio. Tentei gritar, mas minha voz simplesmente não saía. Depois de alguns segundos, ela desapareceu, mas o cheiro de fumaça permaneceu no ar. Eu já ouvi outros relatos de sobreviventes que dizem ter visto coisas estranhas naquele dia, mas poucos têm coragem de admitir. Alguns falam sobre vozes nos corredores, vultos que apareciam em meio à fumaça e sensações de serem tocados por algo invisível. O que aconteceu no Joelma vai além de uma tragédia humana. Há algo naquele lugar que nunca descansou. Hoje, evito passar perto do prédio. Só de ouvir falar dele, sinto meu coração acelerar. Carrego comigo as marcas daquele dia, mas o que mais me assusta não são as memórias do incêndio, e sim a certeza de que há forças que não conseguimos entender, e de alguma forma elas ainda estão lá, presas naquele lugar, esperando por quem ousar cruzar seu caminho. Oi, sou uma sobrevivente do incêndio no edifício Joelma,
mas prefiro não revelar quem sou. Não é fácil para mim falar sobre isso. Não apenas pelo horror de estar tão perto da morte, mas porque vivi algo que nenhum outro sobrevivente parece ter coragem de admitir. Algo que me atormenta até hoje. Naquele dia, o calor era sufocante mesmo antes do fogo começar. Eu estava trabalhando no meu andar, revisando papéis, quando ouvi um barulho estranho, como um leve estalo vindo do teto. Olhei ao redor, mas ninguém parecia ter notado. Poucos minutos depois, o cheiro de queimado tomou o ar. Primeiro era fraco, quase imperceptível, mas rapidamente se intensificou, acompanhado por gritos e um som que parecia o ranger do próprio prédio. Corri para as escadas, junto com outras pessoas, mas o pânico já havia tomado conta. Alguns empurravam, outros gritavam por socorro. Foi quando senti algo que não consigo explicar. Um peso, uma presença. Parei por um momento para olhar ao redor e vi, no final do corredor, uma sombra que não deveria estar lá. Parecia humana, mas seus contornos eram imprecisos, como se flutuasse em meio à fumaça. Continuei subindo, tentando ignorar o que havia visto, mas aquela sensação de estar sendo observada não me deixava. Quando cheguei ao terraço, o caos era ainda maior. Pessoas choravam, algumas desmaiavam pelo calor e os helicópteros passavam tão perto que o barulho parecia atravessar meu corpo. Foi então que o silêncio caiu. Um silêncio absoluto, como se todos os sons tivessem sido arrancados do mundo. Olhei ao redor e percebi que ninguém mais se mexia. Era como se o tempo tivesse congelado. No meio do terraço, vi uma mulher de costas. Ela usava um vestido preto e segurava algo nas mãos. Tentei me aproximar, mas quando cheguei mais perto, ela virou o rosto lentamente e o que vi me fez recuar. Seu rosto não tinha olhos, apenas órbitas escuras, como se fossem buracos profundos e infinitos. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Em vez disso, eu ouvi em minha mente, como um sussurro vindo de dentro de mim: "Você também queimará. O fogo nunca esquece." Quando pisquei, ela havia desaparecido, mas o silêncio continuava. Então, como em um estalo, o som voltou e eu estava cercada por gritos novamente. Um dos helicópteros conseguiu me resgatar, mas enquanto a aeronave subia, olhei para baixo e a vi novamente, no meio do terraço, olhando diretamente para mim. Ela levantou a mão, apontando, e senti um calafrio percorrer minha espinha. Desde aquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer. Pesadelos em que estou presa em um corredor sem fim, sombras que se movem pelos cantos da minha visão e em noites de completo silêncio ouço o som de passos lentos ao redor da minha cama. Certa vez, enquanto olhava para um espelho, vi o reflexo da mulher de vestido preto atrás de mim. Quando me virei, não havia nada, mas o cheiro de fumaça enchia o quarto. Eu tentei buscar ajuda, conversar com outras pessoas que sobreviveram, mas ninguém parecia querer falar sobre isso. Alguns olhavam para mim como se soubessem, mas preferissem guardar o segredo. Até hoje, evito falar sobre o Joelma. Sei que aquele lugar carrega algo muito além das tragédias humanas. Há uma energia ali, algo que não foi embora, algo que está sempre esperando, vigiando. Pois sou uma sobrevivente do incêndio do edifício Joelma, mas prefiro manter minha identidade em sigilo. O que vivi naquele dia não foi apenas uma tragédia, foi um encontro com algo que não pertence a este mundo. E mesmo anos depois, o peso dessa experiência ainda me acompanha, como uma sombra que nunca desaparece. Era um dia comum, sem nada que indicasse o que estava por vir. O calor no escritório parecia mais intenso do que o habitual, mas ninguém comentou nada. Por volta das 8 horas da manhã, senti um leve cheiro de queimado, como papel chamuscando. Avisamos a recepção, mas disseram que estavam verificando.
Minutos depois, o alarme começou a tocar e o caos se instalou. Corremos para as escadas. A fumaça já tomava os corredores e o ar era pesado, quase impossível de respirar. Cada degrau parecia um desafio e os gritos das pessoas misturavam-se ao barulho das sirenes e ao crepitar do fogo. Estávamos no 15º andar, tentando subir ao terraço quando algo aconteceu. No meio da fumaça, entre as sombras projetadas pelo fogo, vi algo que me fez parar. Era uma figura humana, mas ela não parecia viva. Estava imóvel, com a cabeça inclinada para o lado, como se me observasse. Pensei que fosse alguém em estado de choque e gritei para que viesse conosco. Mas a figura apenas levantou a mão e apontou para mim. Foi nesse momento que percebi. Aquela coisa não era uma pessoa. Seus olhos brilhavam de forma anormal, como brasa incandescente, e o ar ao redor dela parecia mais quente, sufocante. Sentia meu corpo travar, como se estivesse preso em um pesadelo. Uma colega me puxou pelo braço e me tirou daquele transe. Continuamos subindo, mas a imagem daquela figura não saiu da minha mente. Quando finalmente alcançamos o terraço, o cenário era ainda pior. As pessoas estavam desesperadas, gritando por ajuda, enquanto os helicópteros tentavam se aproximar. Mas o que mais me aterrorizou foi que, ao olhar para o céu, percebi que a fumaça formava figuras, sombras disformes que se contorciam, como se tivessem vida própria. E então, no meio do terraço, ela apareceu novamente. A mesma figura que eu havia visto antes, agora completamente nítida. Usava um vestido preto e estava cercada por uma espécie de névoa densa que parecia dançar ao seu redor. Ninguém mais parecia notá-la, e isso me apavorou ainda mais. Ela começou a andar em minha direção, lenta, mas determinada. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Quando ela chegou perto, ouvi uma voz em minha mente, um sussurro que parecia vir de todos os lados. Você não devia ter escapado. O fogo sempre volta para aqueles que tentam fugir. Um helicóptero finalmente conseguiu me resgatar, mas enquanto a aeronave subia, olhei para baixo e vi algo que jamais esquecerei. O terraço parecia envolto em sombras, e entre as chamas, dezenas de figuras como aquela mulher caminhavam, como se o fogo fosse seu lar. Uma delas parou e olhou diretamente para mim. Senti um calafrio que nenhuma temperatura poderia justificar. Depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. As noites se tornaram um tormento, com pesadelos constantes. Acordo no meio da madrugada, sentindo o cheiro de fumaça, mesmo sem nada queimando. Às vezes vejo sombras se movendo pelos cantos do quarto e já ouvi sussurros que diziam meu nome. Certa vez, tentei voltar ao local do edifício, acreditando que seria uma forma de encerrar esse capítulo na minha vida. Mas assim que me aproximei, senti o mesmo peso no ar. Era como se algo me puxasse de volta, como se o lugar tivesse me marcado para sempre. O que aconteceu no Joelma não foi apenas uma tragédia humana. Há forças ali que não conseguimos compreender, forças que parecem se alimentar da dor e do sofrimento de quem esteve naquele inferno. Eu sobrevivi ao fogo, mas não tenho certeza se conseguirei sobreviver ao que ele deixou para trás. Você acredita que o Joelma guarda mais do que as lembranças de uma tragédia? Ou será que alguns lugares nunca realmente deixam suas histórias descansarem?